Você sabe a diferença de mandato e mandado? Ou a diferença de comprimento, cumprimento, caçar com C cedilha, caçar com 2 S, e aí? Então fica nesse vídeo que a gente vai trabalhar questões de concurso aí acerca das palavras parônimas. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado pela sua companhia aí do outro lado. E hoje é aquele quadro incrível, maravilhoso, chamado Exercite. Pegamos algumas questões de concurso público e hoje o tema é sobre palavras parônimas. Então, sem mais delongas aí, bora pro quadro. Começando com o pé direito aí, banca FGV, ela vai falar o seguinte: em todas as frases abaixo aí ocorre uma troca indevida aí do vocábulo sublinhado por seu parônimo, tá? O que são palavras parônimas? Palavras parônimas se parecem, se assemelham tanto na grafia quanto na pronúncia. Parecer não é ser igual, lembra disso. Então a única frase cuja forma de vocábulo sublinhado está correta é, vamos analisar item a item. Alternativa A, tá? O motorista infringiu com leis de trânsito. Infringir com L significa aí aplicar. E existe outra palavrinha que confunde, que é infringir com R, que tem a ver com desobedecer. Então aqui a gente já percebe que ele não aplicou e sim desobedeceu, ou seja, ele infringiu uma lei. Então aqui está errado, eu não marcaria a alternativa A. Letra B vai falar o seguinte: o prisioneiro aí dilatou. Gente, olha só, quando eu falo dilatar, né, com I, significa aí aumentar. Então pensa no sentido que traz essa frase. O prisioneiro aumentou? Não. O prisioneiro aí caguetou os seus comparsas, né? O correto seria: o prisioneiro delatou os comparsas. Também não marcaria aí a letra B. Na letra C ele vai falar o seguinte: não há nada que desabone sua conduta imoral. Aqui, gente, na verdade tem uma confusãozinha, né? O sentido tá meio esquisito. Porque quando ele fala não há nada que desabone sua conduta imoral, se ele está falando que é imoral, não tem uma relação com desabonar alguma coisa. O sentido aqui não casou. Consegue perceber isso? Então também eu não marcaria a alternativa C. Talvez, para melhorar o sentido, seria não há nada que abone sua conduta imoral e não desabone, tá? Na letra D ele vai falar o seguinte: a sua cobrança aí é bimestral, tá? Ou seja, 2 vezes por mês, tá? A gente sabe que bimestral, ainda mais nós professores, né? Enfim, a gente sabe que a questão do bimestral significa o período de 2 meses e não 2 vezes por mês. Então também não marcaria. Sobra apenas a alternativa E, que vai falar: os cumprimentos devem ser dados na entrada da festa. Cumprimento aqui tá correto, tá? Porque tem a ver com saudação, diferente de comprimento, que tem a ver com medida. Então, a resposta aqui corretinha é a alternativa, é a letra E, questão da FGV, para você gabaritar. Próxima questão aí também da FGV, ela vai falar o seguinte: a frase abaixo cuja lacuna deve ser preenchida pela primeira, vamos grifar, né? Pela primeira das palavras colocadas entre parênteses é. Então, quero saber aquela que a primeira vai ser preenchida. Olha aí e me diz a resposta, tá? Aproveita, se inscreve no canal e apoia aqui esse projeto Prof. Gui Furtado. Na verdade, apoie todos aqueles produtores de conteúdo, professores, tá? Então a gente precisa sim da contribuição de você aí do outro lado, vocês que estão assistindo, estão gostando das aulas. Aproveita, se inscreve, não custa nada e a gente agradece muito, tá? A verdade é o seguinte: colabore com todos os professores, porque a gente aqui faz muito por vocês do outro lado e a gente faz também com muito amor. Então se inscrever no canal, comentar, dar o seu like, ó, já ajuda bastante. Então a alternativa A vai dizer o seguinte: o senador declarou que respeitava muito o seu mandado ou mandato. Gente, quando eu falo mandato, tem a ver com o período em que aquela pessoa, né, ficou no poder. No caso, o senador declarou que respeitava muito o mandato, ou seja, o período que aquela pessoa ficou no poder. Quando eu falo mandado, é relativo a mandar alguma coisa. Por exemplo, mandar um documento. Então, o mandado. Então, aqui, na verdade, tem a ver com período político, pensando assim, né? Então, a gente completaria com essa segunda e não com a primeira. A alternativa A eu não marcaria, tá? Já na B, eu tenho certeza que você olhou e pensou assim: meu Deus do céu, esperto com X?
Muito bem, gente. Existe esperto com S e esperto com X. Qual a diferença? Esse esperto com X aqui tem relação com aquilo que a gente sempre fala. Ele é expert no assunto, né? Ele sabe muito do assunto, ele saca muito, ele é uma referência no assunto. Então aqui encaixa-se melhor essa questão. O esperto em computação, ou seja, aquela pessoa, aquele cara, aquela mulher que é referência em comunicação, foi trazido aí no caso dos Estados Unidos. Então a gente colocaria de fato aqui esse segundo esperto com X, tá? Não tem a ver com esperto, essa questão de ser esperto, ter esperteza, e sim expert no assunto, tá? A letra C, muitos dos acusados tinham receio de terem pontinho, pontinho, os seus postos, tá? Aqui a gente tem caçado com C cedilha e caçado com 2 S, tá? Caçado com 2 S tem o sentido de anular. Olhando para a alternativa, é claro que a melhor que se enquadra aqui é caçado com 2 S. O caçado com C cedilha é aquele caçado que a gente conhece, tá? Enfim, de caçar algo. Então, caçar animal, por exemplo, enfim, tem essa relação. Sobra a letra D que vai dizer o seguinte: o automóvel aí precisava urgente de conserto com S e conserto com C, tá? Para facilitar e ajudar, eu faço o seguinte: conserto com S tem a ver com sapato. O sapato furou, vou consertar com S. Já conserto com C tem a ver com música, tá? Então aí o correto seria que o automóvel ele precisava de um conserto com S. Então, FGV, essa foi fácil, o que causou estranheza foi o esperto com X, né? Mas aqui a gente vai marcar a alternativa D. Agora a próxima questão aí é aquela questão do CESP, tá? Todo mundo tem medo, mas presta atenção, não fica com medo antes de resolver não, tá? Diz o seguinte, na linha 6 é indiferente do ponto de vista semântico. Semântica aí tem a ver com sentido, tá? Dentro da gramática a gente tem as divisões, tem a fonética, a morfologia, a sintaxe e também tem a questão semântica, o sentido das palavras. Então é indiferente do ponto de vista semântico o emprego da palavra extrato e extrato com X. Gente, olha só. Extrato com S tem a ver com divisão, camada. O extrato com X, esse aqui que a gente está vendo aqui, tá? Esse extrato, ele tem a ver com algo que foi extraído. Por exemplo, quando você vai ao banco, você tirou um extrato bancário, você extraiu dali um papel para falar quando você tem ou quanto você deixa de ter, quanto está devendo, enfim. Então, não tem uma mesma relação. Então aqui, gente, apesar de ser CESP, eu já marcaria essa questão aí como errada. E ele fala o seguinte: uma vez que ambas denotam o mesmo sentido, não tem. Sendo a segunda, né, o extrato com X, palavra variante ortográfica, não é uma variante, e sim uma outra palavra com outro sentido, então aqui seria errado. Tá vendo como é muito fácil questões também de parônimo? É isso, gente, tem que gravar assim algumas palavras porque elas sempre caem em concurso. Agora eu quero saber, olhando essa questão que tá aqui embaixo do seu lado melhor, né? Qual você marcaria? Essa aqui você vai acertar, eu tenho 100% de certeza que essa aqui você acertou, tá? Já deu seu like, já se inscreveu no canal? Então, muito obrigado, eu tô muito agradecido aí. Bora chegar aos 1000 inscritos, tá? Falta bem pouquinho. Considerando o emprego dos vocábulos homônimos e parônimos, mais uma vez parônimo, palavras que se assemelham tanto na grafia, na escrita, quanto na pronúncia, assinale a alternativa aí correta. Quando entrou, ele não cumprimentou ninguém. Pausa dramática. Bora para B. Eu quero a correta, hein? A palavra ideia perdeu o acento grave. Gente, acento com 2 S, o lugar em que a gente senta. Acento com C tem relação aí com acento circunflexo, acento grave, enfim, acento agudo, então seria com C. Então ele fala que a palavra ideia perdeu um acento, mas seria com C, tá? Nada de S. O prefeito e o vice-prefeito serão empossados. Gente, olha só. Empossado, é muito esquisita essa palavra, eu acho também, tá? Empossado vem com relação à poça, né? Enfim, estar dentro da poça ou fora dela. Agora, existe também empossado com 2 S, que é tomar posse. Vou colocar aqui, ó, posse. Então, o correto seria empossado aqui com 2 S, porque tem a ver com posse. Então, não marcaria essa porque eu quero a alternativa correta.
devido à pandemia, o censo demográfico não será realizado. Olha só, gente, censo também é uma palavra que cai muito em concurso. O censo aqui, ó, não tem nada a ver esse censo com S. Seria, na verdade, o censo. O censo é um conjunto de estatística, né? Então o correto seria censo com C e não censo aí com S, tá? Então qual alternativa você marcou? Eu falei que você ia acertar essa aqui, ó, letra A. Quando entrou, não cumprimentou, ó, saudação, ninguém. Então ficou bem fácil essa questão. Atenção às dicas que eu vou dar agora, tá? Você que está do outro lado estudando concurso público, tem aí um pavor de palavras parônimas, olha o seguinte, você tem que pegar aquelas palavrinhas que mais caem em concurso, dá uma gravada, escolhe ali aquelas que sempre caem, esse vídeo te ajuda bastante, tá? Então, pega aquela palavrinha, relê e mais uma vez, tenta gravar aquelas palavrinhas que mais são cobradas, tá? Isso vai facilitar com certeza aí o seu estudo. É a dica do prof pra você, tá? Porque você já deu like, já se inscreveu, já vai compartilhar esse vídeo. Eu tô muito feliz com a sua presença, tá? Eu vou ficando por aqui, animadíssimo como sempre. Te espero então no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.